Fala galera, João Marcos aqui e hoje a gente tem ele, Lyoto The Dragon Machida, que eu tava vendo lá no Instagram que os filhos estão de férias, mas não perdoa, né? Tá acordando eles, colocando pra treinar. Como é que tá, Lyoto? Tudo certo? Seja bem-vindo ao sexto round. Não, tem que aproveitar o tempo, senão eles ficam muito ociosos, né? Então tem que acordar, treinar, tem o horário de férias, né? Tem que ter horário de férias. Eu não gosto de deixar a garotada solta, então eu boto horário para acordar, horário para dormir. Pode brincar com os amigos e tudo, mas tem que ter horário, senão perturba tudo, né? Perturba tudo porque não tem hora para acordar, e atrasa o café, acaba que não faz as tarefas direito, que eles têm as tarefas extra, né, curriculares aqui. E Lyoto, queria começar te perguntando que o Karate Combate te fez várias propostas, né, pra você voltar a lutar e mais recente você fechou um contrato com a GFL, mas não para lutar, né, e sim como manager da equipe de São Paulo. E eu queria saber, por que tu nunca aceitou voltar a lutar, hein? Porque a gente nunca chegou num acordo financeiro, né? Todas as vezes que eles me procuraram, nunca teve um acordo financeiro. Eles falavam, eles cogitavam, mas estava muito abaixo do que, né, do que eu estava pedindo. Então, eu preferia não lutar, sabe? Porque exige uma preparação. Eu posso treinar todos os dias, eu posso me manter, mas é diferente quando você tem uma luta, que você tem que se preparar, você tem que realmente abrir mão de muitas coisas e a gente nunca conseguiu fechar nenhum valor e eu também estava tranquilo. Eu sabia que se tivesse que fechar uma luta, eu não sairia do zero. Né, como não sairia se fosse hoje, porque eu estou sempre treinando, faço sparring nas academias, mas não com o objetivo de lutar, faço porque gosto. Se tivesse que pintar uma oportunidade, teria que valer a pena e eu teria que ter tempo para me preparar. Mas hoje tu ainda está aberto à proposta? Tudo depende da questão financeira? Ou hoje Não, em dia já não é hoje, algo que te agrada mais? não, hoje em dia já não é algo que me agrada mais, porque eu fiquei nessa expectativa esperando e tudo. Eu continuo na mesma rotina, treinando, mas minha cabeça mudou, né? Eu não estou com esse objetivo de lutar. Sabe? Eu estou com o objetivo hoje de compartilhar. Né? Chegou o momento que a gente se prepara, né, e conquista, né? E agora é hora de compartilhar. Então eu estou no momento de compartilhar. Então eu estou aqui, ajudo algumas pessoas que eu posso, mas eu não estou com essa mente de competir mais. Eu acho que tudo tem um tempo, né? E você não pode deixar esse tempo. Se você estiver no tempo fora do tempo, né, eu estou fora do tempo. Eu querer voltar agora para lutar, estou fora do tempo. Então eu enxergo de uma maneira diferente. E você acredita que a GFL morreu? Porque alguns eventos foram cancelados, não tem data nova, alguns atletas como o Kevin Lee estão processando a GFL e é o fim dessa organização que nem chegou a estrear? Eu acho sim, que eu acho que eles falaram muito, né? Fizeram no início, fizeram até uma conferência de imprensa lá muito forte, que eu percebi que foi no The Zone, aquele canal. Eu até achei que o negócio realmente ia vingar. E também isso foi um dos motivos que eu falei que eu não iria entrar como atleta. Eu não vou entrar como atleta. Eu já vi muita coisa parecida, sabe? Muitos eventos se promoverem, falarem e tal, lançarem. E aí chega na hora, o cara prepara, não acontece. Não acontece. Né? Então frustra todo mundo. Então eu já sabia que provavelmente não ia ser fácil acontecer um evento, porque a gente sabe hoje que o evento para acontecer, ele tem que ter uma televisão por trás, ele tem que ter os patrocinadores, e assim, ao acontecer um evento é uma coisa, né? Acontecer a liga se tornar forte é outra coisa, é outra história, né? Qualquer um evento, um cara rico pode chegar, fazer um evento e acontecer o evento. Mas acontecer como o UFC, como o LFA, né? Como esses outros eventos que acontecem constantemente, já está no calendário para acontecer 30 eventos por ano, é difícil. Sabe? Então eu não vou me sujeitar a lutar qualquer coisa assim, vai lutar esse evento aí, depois se prepara, não existe. Então eu não vou Mas fazer questão isso. financeira valia muito mais a pena do que aqueles acordos que o Karate Combate tinha oferecido até então, né? Ah, sim, muito mais a pena. Muito, E, mas de certa muito forma mais a te pena. empolgou, talvez ver essa galera da antiga voltando a lutar todo mundo junto? Estava ansioso para que esse evento desse certo? Sim, sim, achei legal a ideia, né, de colocar a galera da antiga de novo para se pegar, entendeu? Ia ser interessante, né? Porque você ia colocar, ia ser mais leal, entendeu? Vamos dizer assim, porque você ia colocar pessoas com idade parecida ali, né? Chris Weidman contra mim, contra Luke Rockhold, sabe? Assim, a galera muito próxima, né? Então, existiria uma luta. E não colocar do jeito que muitas vezes coloca, né? Um cara de 42 contra um cara de 28, entendeu? Aí é uma disparidade muito grande. Mas, infelizmente, não aconteceu, porque eu falo isso porque
quanto mais ligas tiver, mais oportunidades tem, né? E não aconteceu, então vamos para o próximo momento, vamos para o próximo evento, vamos ver o que vai acontecer. Você negou as propostas para lutar, né? Mas não ficou parado. Lançou produtos como a Academia 753, uma plataforma onde você transmite teu conhecimento para o pessoal. Mas eu queria saber como é que é essa vida pós-carreira de atleta, porque imagino que tu consegue viver tranquilamente com tudo que você fez e construiu como atleta, mas também imagino que tem aquele senso de utilidade, de querer continuar fazendo as coisas. Por que você escolheu logo esse nicho de comunicação? Porque assim, primeiro, como eu falei para você no início, né, eu acho muito importante compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei com pessoas, não só pessoas que lutam, mas pessoas comuns também. E olhando disso, eu pensei assim, cara, eu preciso fazer algo que eu possa somar para uma sociedade, que eu possa contribuir de alguma forma. E eu sempre acreditei na educação, o lado educacional. E isso, o que eu faço na Academia 753, nada mais é do que trazer o lado educacional de uma outra maneira, né? Trabalhar mais a mentalidade, trabalhar esses aspectos que eu vejo muitas pessoas passando por momentos difíceis, sofrendo. E a luta em si, se você for ver, é tudo muito parecido com a vida real, né? Você se prepara para um evento, às vezes você se frustra, você perde, muitas vezes você ganha, tem muitas distrações, tem muitas ofertas quando você é o campeão. E assim acontece na nossa vida. Então eu disse, cara, eu aprendi tanta coisa aqui, eu quero compartilhar com as pessoas, porque eu sei que através desses ensinamentos eu posso contribuir com muitas pessoas. É o que está acontecendo na Academia 753, trazendo a consciência, trazendo até mesmo o fato aceitação, que chega no momento que eu não podia mais lutar, eu tinha que ter uma certa aceitação da situação, do fato. Eu não tinha mais contrato, eu não tinha mais luta, né? E muitas vezes a gente se identifica tanto com aquele título de campeão, com o título de lutador, e você acha que você é o lutador, você é o campeão, e que você não consegue fazer outra coisa na sua vida. E a vida não é isso, a vida é muito mais do que isso. Na luta foi um momento muito importante para mim. Eu adoro treinar, eu acredito muito no poder da arte marcial, não só como esporte profissional, mas também como um fator educacional. Por isso que eu não abandono isso. Isso faz parte de mim. Eu passo para os meus filhos também, passo para os alunos, passo para as pessoas a importância, né, não só da parte técnica, mas da parte filosófica, que talvez é o que a gente carrega com a gente, mesmo depois que a gente não consiga mais socar e chutar. E o quão difícil é isso, tipo, não lutar mais? Porque tem a terapia dos treinos, tem aquela adrenalina de estar lutando contra outra pessoa, a capacidade de entreter o público. O quão difícil é não lutar mais? João, assim, foi difícil por um tempo? Sim, foi difícil, né? Porque eu sou humano também, a gente tem um certo apego nas coisas que a gente faz. Eu lutei por 20 anos, praticamente, profissionalmente, mas você, como eu falei ainda há pouco, né, aceitar a condição momentânea, entender que tudo na vida é cíclico e passa, é o maior desafio nosso. E quando você entende isso, você fica feliz, é como você está envelhecendo. A gente sabe que a gente está caminhando para envelhecer. Então tem coisas que eu fazia quando eu era mais novo que eu não sou capaz mais de fazer. Tem coisas que eu não vou ser capaz de fazer que eu estou fazendo hoje. E é isso, a vida é isso. E isso faz com que a gente aceite esses momentos e aceite até mesmo a situação lá na frente, que um dia tudo acaba. Um dia nosso corpo acaba. Então, quando você tem essa conscientização, tudo fica mais tranquilo. No momento que eu relutei, no momento que eu ficava brigando, eu sofria, gerava sofrimento, não só para mim, como para as pessoas do meu lado, né? Que minha mulher, meus filhos, algumas pessoas que conviviam comigo sentiam o meu sofrimento e eu acabava que passava um pouco para eles tudo isso. Mas depois que a maturidade chega, você tem esse entendimento de não, cara, a vida é isso, tudo tem um tempo. Quem reinou para sempre? Ninguém. Né? Então, quando você tem esse entendimento, você sabe a vida é isso, cara. Então, aceita o que acontece na vida e o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Agora eu tenho um momento de compartilhar, de ensinar, de desenvolver outras pessoas, né? Quem puder, não só dentro do tatame, mas como fora também, que eu acho que talvez seja o meu maior alvo hoje, porque são pessoas comuns, que nunca lutaram, mas todos nós, no final, a gente é um lutador. Né? Você está lutando por alguma coisa na sua vida. Né? Você está lutando contra os seus medos, está lutando contra a sua ansiedade, lutando pelos seus sonhos, e ensinar para eles como se portar diante de cada situação. E eu não poderia deixar de te perguntar sobre a categoria que foi campeão, que é o meio pesado. E você conhece bem o Glover, conhece bem o Poatan. Como é que tu analisa essa segunda luta entre Ankalaev e Poatan? Acha que ele consegue reconquistar o cinturão ou Ankalaev é um jogo que não casa para o Poatan?
Olha, assim, eu não acompanhei diretamente o treinamento do Poatan para a última luta, né? Eu sempre falo com o Glover, mas essa última luta eu não tive muita oportunidade. Mas eu acredito que o Poatan tem todas as chances de voltar a ser campeão. Tudo depende dele, né? Tudo depende do treinamento, da estratégia. Qualidade técnica não falta. Assistência técnica não falta. Ele está na mão do Glover, na mão do pessoal ali que tem muita qualidade. Agora, o outro também não é bobo, né? O outro se preparou. O Potan, eu sempre falo isso, quando você é o campeão, é como se tivesse um alvo nas suas costas. Todo mundo vai te estudar para te derrubar, entendeu? Isso aí é natural acontecer. É um esporte profissional, gera muito dinheiro, gera muita exposição e todo mundo quer o seu lugar ao sol. Então, com isso, as pessoas vão estudar, vão buscar a fundo, pagam especialista, né, para ver os erros da pessoa, para ver tudo isso. E talvez o Potan numa segunda luta agora seja o cara que vai buscar, entendeu? O cara que vai olhar para o Ankalaev, não, eu já sei o que eu errei, já sei o que eu posso melhorar e posso buscar. Então eu acredito que o Potan tem grandes chances, luta é sempre luta, a gente sabe que, né, tudo pode acontecer, mas eu não vejo assim, eu acho que não foi uma vitória que eu posso dizer assim, que o Potan foi dominado, entendeu? Perdeu, né? O cara ganhou realmente a luta, mas não foi um domínio completo, sabe? De deu um amasso no Potan, não vi de forma alguma isso. Eu vi assim, uma luta que o cara ganhou, mas não foi, sabe, com tanta diferença assim de derrubar, bater, sabe? Mas tu acha que faltou o quê pro Poatan ter tirado essa dúvida dos juízes? É difícil falar, né? É difícil falar porque só estando ali, entendeu? É porque assim, o cara, como eu falei, o cara é o campeão, o outro, eu tenho certeza que o cara montou a estratégia sabendo de tudo que poderia acontecer, né? Principalmente porque a luta antes foi contra o Kalil, que era canhoto também. Então ele sabia exatamente como o Potan ia se comportar diante de um canhoto, né? Talvez para que lado ele andar, que ele faz mais contra um cara que é canhoto, que existe isso. Né? Na luta existe isso. Esse cara é canhoto, eu gosto de fazer mais isso com ele. Então é difícil falar o que o Potan errou. Eu posso falar que o Ankalaev fez uma boa estratégia, né? Conseguiu neutralizar um pouco o jogo do Potan e conseguiu marcar os pontos ali para sair com a vitória. Então eu vi basicamente isso, sabe? Mas não vi nenhum domínio total, não vi nada de, como é que eu posso falar? Ser surpreendente, assim, sabe? E assim, tu acompanha ainda muito o UFC ou é lutas pontuais que tu vê de vez em quando? Não, eu acompanho lutas pontuais. Os meus filhos acompanham muito mais do que eu, né? Eles adoram, ficam assistindo, né? Porque gostam de lembrar do que eu fazia, então eles acompanham muito mais do que eu. Eu não. Eu, assim, quando é um amigo ou é uma luta interessante, eu vou assistir, entendeu? Mas normalmente eu não paro para assistir, sabe? Entendi, porque eu queria saber a tua opinião de uma outra Não. categoria que tu quase foi campeão também, que foi os médios, Qual? né? Que a gente tem lá agora o Sim. Shimaev, que é considerado o bicho-papão da categoria, e aí tem um campeão que o pessoal fica sacaneando, que não tem técnica, o jeito de lutar é esquisito, mas já venceu 3 ex-campeões. Queria que tu desse tua opinião, Sim. o que, que tu acha que sai dessa luta? Eu acho que o Shimaev ganha, né? Até porque o Duplessis, ele não é um cara, eu vou dizer assim, ele não é um especialista em nada, sabe? Eu não vejo ele como especialista em nada, né? Mas é um cara que chegou de uma forma ou de outra, talvez com um jeito esquisito dele de lutar e tudo, mas ele tem vontade, ele vai se prepara, se dedica, né? E é importante as pessoas olharem que é um cara que foge do padrão. Então a gente está muito acostumado a olhar, não, esse cara aqui é bom disso. Você vê um cara que totalmente, vamos dizer assim, esquisito lutando, mas que talvez a vontade dele, o espírito dele de querer vencer, a dedicação dele trouxe o título para ele. Então, assim, mas eu acho que contra o Shimaev, eu acho que o jogo casa mais pro Shimaev. Sabe, assim, é um cara mais agressivo no chão, no wrestling, né? É um cara muito forte, tem um gás bom. Então eu acredito que o Shimaev tem grande chance aí de se tornar o campeão. Lioto, vamos então ao quadro de perguntas duras. E eu queria saber qual foi o cara mais duro com quem você já treinou. Com que eu já treinei, o Glover foi um dos caras mais duros, porque a gente treinou muito juntos, né? Então era muito duro. Peguei o Glover no auge do auge, sabe assim? Então era muito duro para mim, mas me ajudava muito. E qual a luta mais difícil que tu teve dentro do octógono? Contra o John Jones, eu acredito contra o John Jones, porque foi uma luta que eu me preparei bem para a luta, apesar de, né, na ânsia de ganhar o cinturão, treinar demais para aquela luta, sabe? E o John Jones foi capaz de mudar o jogo muito rápido. Entendeu? Tipo assim, ele é um cara tão eclético assim que ele trocou o jogo. Ele viu que ali em cima talvez pudesse complicar para ele, já, pum, já me botou para baixo, inverteu o jogo. Então,
Então ele foi muito inteligente nessa mudança de estratégia dele. E se tu pudesse refazer uma única luta da tua carreira, qual que ela seria? Contra o Weidman. Ali foi uma luta bem acirrada, bem dura, sabe? Mas eu acho que, assim, queria refazer aquela luta, né? E você teve teu pai como mestre, né? Você gostaria que os teus filhos entrassem no UFC por tua influência? Olha, João, não, eu gostaria que ele lutasse se eles fossem lutar pela influência deles mesmo, não que eu influenciasse eles, entendeu? Eu sempre falo isso para eles, né? É a vida de vocês, vocês escolhem o caminho de vocês. Prometo aqui que eu não, de forma alguma, eu pedia isso, sabe? Que meus filhos fossem lutador, não. Eu quero que eles sejam felizes na vida dele, eu quero que eles façam o que eles gostam, mas se eles escolherem lutar, é lógico que eu vou estar participando, vou estar ajudando, vou estar do lado deles, mas é uma escolha totalmente deles, sabe? De forma alguma eu, sabe, quero isso para mim, porque como eu já realizei o que eu queria realizar, eu não quero depositar nos outros, nos meus filhos, no caso, a realização de um objetivo que seria meu. Talvez, se eu não tivesse realizado o que eu realizei, talvez, eu quero que meu filho lute. Eu não quero isso. Eu quero que ele lute porque a gente sabe que esse é um business muito duro para você não ser o melhor. E para você ser o melhor, você precisa se dedicar bastante. A luta é um business muito duro para você ser de meia boca, né? Você vê vários atletas aí que não conseguem nada e ficam. Então eu falo para eles, se vocês querem qualquer coisa na vida, tem que se dedicar muito. E o que é mais desafiador? Ter teu pai como mestre ou ser mestre dos teus filhos? Ser mestre dos meus filhos. É difícil, viu? Separar a posição de pai, né, e de coach, entendeu? É muito difícil, né? Eu nem sei se eles vão querer seguir, mas assim, eu estou dizendo assim, já sinto isso, sabe? Algumas coisas que a gente treina, que a gente aí às vezes chega num momento que você quer falar que não é hora de falar. Aí é o pai de outro, não é o lutador de outro, não é o coach de outro, entendeu? Então saber essa separação é muito difícil. E a minha esposa Fabiola me ajuda muito nisso. De outro, aqui não pode, aqui tá. Depois ela conversa comigo, de outro, isso aqui você é o pai, entendeu? E eu aprendo muito com Fabelo isso. que faz esse controle, né? De pai Machida, mestre Machida, né? Total. E o teu irmão, ele sempre foi um prodígio no karatê, né? Por que tu acha que ele não conseguiu performar tão bem no MMA? Porque eu acredito assim que o Shinzo ele é um cara que muito bom, muito forte, sabe? É muito rápido no golpe. Talvez pudesse ter mais oportunidade no MMA, mas ele se interessou mais para desenvolver o karatê. Desde novo ele falava, não quero lutar mais karatê. Mas quando ele viu, como ele sempre viu, como eu via, né, um desafio, a luta como um desafio, ele não olhava o karatê como karatê de ponto. Ele olhava como desafio, ele gostava desse desafio. Mas ele queria ser campeão mundial de karatê, né? Ele chegou ao segundo lugar, ele nunca foi campeão mundial, ele foi segundo lugar no Japão, né? Nos campeonatos mais difíceis que tem. E aí ele viu, poxa, eu já cheguei aqui, não consegui tudo, e ele queria se testar no outro ambiente, diferente de mim. Eu me preparei para isso. Entendeu? Então, desde 15 anos, eu treinava jiu-jitsu, treinava sumô, treinava um pouco de judô, comecei a treinar um pouquinho de wrestling, eu me preparando para essa situação, né? E eu olhava o meu karatê como um karatê voltado para um combate mais real. Ele também olhava o karatê voltado para um combate mais real. Mas quando se tratava de jiu-jitsu, de wrestling, de sumô, ele não levava tão a sério quanto eu levava. Apesar de treinar de vez em quando. E aí ele falou, não, agora eu quero me testar no MMA. Eu já lutei, ganhei karatê muito, né? O Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, agora eu quero me testar no MMA. Quero botar meu karatê à prova, quero sentir como é que é. E aí ele foi, lutou algumas vezes, entendeu? Então, essa foi a diferença da gente, que eu acho. Lioto, queria só te agradecer de estar aqui no sexto round. Se quiser deixar uma última mensagem, onde é que o pessoal pode te acompanhar, onde é que eles podem entrar na academia, pode deixar suas redes sociais também, que a gente vai deixar aqui no comentário fixado dessa entrevista. Não, eu só quero agradecer a oportunidade e falar que o trabalho que eu estou fazendo hoje é um trabalho online, é um trabalho, né, na Academia 753, que está ligado ao Código do Samurai. A base dele é essa, né, da filosofia, da luta, da arte marcial. E basicamente isso, e agradecer. E se você chegou até aqui é porque gostou dessa entrevista, então já deixa aquele like. Se está assistindo pelo celular, tem aquele botãozinho de hypar, clica nele. Isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a entregar ainda mais esse vídeo para mais pessoas. E aqui na aba de comentários, comentem o próximo nome que vocês querem que eu traga aqui para o canal. E não perde a última entrevista que eu fiz, que foi com o Gabriel Bonfim, o Marretinha, ele falando um pouco mais sobre essa próxima luta contra o Underboy. E aqui também vai ficar uma playlist com todas as entrevistas que eu trouxe aqui para o canal, inclusive aquele quadro do Treino se Comenta, que é um compilado com várias pessoas comentando histórias de treino, que ficou bem legal, confere lá. Beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo.